Muito bem, pessoal, é isso aí. Estamos aqui para mais uma super aula na plataforma do Vale Concurso. Eu sou o professor Vaunis Suezon e com muito prazer em receber você aqui. Hoje, nessa super aula, nós vamos ver 3 crimes que podem aparecer na sua prova e que com certeza aí você vai lembrar de mim na hora da prova lá, tá? A IBGP tem cobrado bastante esses crimes e eu quero que você gabarite direito penal na sua prova. É isso aí? Preparado? Vamos então para cima, bora lá. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Eu já quero te pedir, né, que se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Vale Concurso, é só clicar aqui embaixo. É de grátis, é isso mesmo, é de graça, não vai te cobrar nada. Se inscreve aí, já deixa o seu like, isso é muito importante para aqui o canal, para a equipe em geral, beleza? Galera, então nós vamos conferir aqui esses 3 pontos dentro do Código Penal, os assuntos que estão cobrando na sua prova, né? A gente tem ali muita coisa, lembrando que a parte de legislação e conhecimento específico aí para Ribeirão das Neves, né? Vale muito ponto e é importante você estar acertando ali uma questão, porque uma questão pode tirar você aí da lista dos aprovados. Lembrando que, claro, essa aula também ela serve para você que está se preparando para a GCM de Nova Lima, já que o conteúdo aí de conhecimento específico e legislação é o mesmo, né? Eu falo na parte de direito, é claro, né? Tem as legislações ali específicas municipais, que aí vai mudar de acordo com o município, mas essa aula serve para você, porque aqui a aula está focada na banca IBGP, beleza? Então, nós já vamos estar iniciando e eu quero que você fique comigo aqui até o final. Pessoal, um recadinho importante é que é o seguinte, você que ainda, né, não adquiriu aí os materiais do Vale Concurso, tá? Saiba aí que o material do Vale Concurso, né, está aí completinho para você, né? Tem as aulas aí de geografia e história, né, dos municípios que estão sendo aí colocadas, tá? Mas você já consegue estar estudando, as leis municipais também já estão ali disponibilizadas, tem apostila também, tá? Tem simulados, para quem vai fazer Ribeirão das Neves, né? Tem aí a revisão de véspera também, que vai acontecer um dia antes da prova. Então é um aulão beneficente que o Vale Concurso está fazendo em parceria lá com o Capitão Maromba, que é o GCM Gleidson, né? Então a gente vai, a intenção desse aulão aí, né, é arrecadar ali alimentos e algum valor também para estar doando, né, para as pessoas ali carentes, necessitadas. A gente vai estar fazendo esse aulão e eu espero encontrar você lá, beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha só, dentro do seu edital está cobrando para você os crimes contra a administração pública, né? Deixa eu até voltar aqui rapidinho. Não, aqui não tá não, mas beleza. Os crimes contra a administração pública está cobrando para você então ali vários crimes. Só que a gente sabe que não tem como a banca cobrar tudo porque é muito conteúdo para pouca questão. E a IBGP ela tem um padrão que ela mantém nas suas provas. Se você pegar as provas recentes que ela fez, Passos, Leopoldina, São Gonçalo, todas essas provas ela veio cobrando questões muito parecidas e ela não está nem um pouco preocupada em diversificar. Isso é bom, sim, bom pelo lado de que você consegue se preparar de uma forma muito melhor, é lógico, né? Agora, pode ser também, num lado negativo, né, um pouco desanimador, porque todo mundo pode se preparar da mesma forma e é justo. Ou seja, às vezes você vai depender do seu ponto de vista, né? Você pode pensar assim, mas quem é pessimista vai pensar, mas todo mundo vai acertar igual. E quem é otimista, nossa, tô bem. Mas a realidade do concurso é essa. Cada um se vira, dá conta do seu estudo, dá conta aí da sua preparação. Você não pode ir para a prova achando que todo mundo sabe igual você. Tem uns que sabem mais, outros que sabem menos e alguns que vão saber a mesma coisa. Mas só depende de você, tá entendendo? Então, o primeiro crime que nós vamos trabalhar aqui, galera, é o crime de peculato. Esse crime ele tem sido cobrado, né, bastante aí pela IBGP e ele está no artigo 312.
O peculato, né, que é um dos crimes aí mais importantes contra a administração pública, aqui a gente está falando dos crimes praticados aí por funcionário público, o peculato, ele vem sendo cobrado assim em todos os concursos de área de segurança pública, né, não só na segurança pública, mas até nas outras áreas aí também você vê isso sendo cobrado. E aqui é muito importante você pegar o padrão da IBGP, que ela pode trazer para você de duas formas. Ou ela traz ali, por exemplo, apropriar-se o funcionário de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio alheio. Incorre no crime de. Então ela vai lá e fala, isso é o crime de. Aí você tem que marcar peculato, corrupção e assim vai, tá entendendo? Então ela pode cobrar assim. Ou então ela pode trazer para você da seguinte forma: o João é um guarda municipal de Nova Lima, um guarda municipal de Ribeirão das Neves, e ele então estava ali com alguns objetos em sua posse em razão da função, e aí ele apropriou então daquele objeto, pronto. João incorre no crime de. João praticou qual crime? Tá entendendo? Então ela também pode trabalhar as questões dessa forma, beleza? Então, são as duas formas que pode aparecer na sua prova. E aqui você vai encontrar, eu separei, né, como no caso, os 3 crimes que ela mais cobra em prova aí, a gente vai falar um por um. Primeiro, peculato. Segundo, corrupção passiva, tá? Que tem sido bastante cobrado. E a concussão, tá? Então, esses 3 crimes são bastante cobrados aí na prova pela IBGP. Vamos lá, então, o primeiro crime, que é o peculato, como a gente falou, que está no artigo 312. Preste atenção, o código, ele apresenta para a gente várias espécies de peculato. Existe no 312 o peculato aqui no 312, existe o peculato culposo, que é o parágrafo 2º, parágrafo 3º aqui também que a gente tem algumas informações. Existe o peculato mediante erro de outrem, existe o peculato eletrônico, que é o 313A e o 313B, ok? Então, nós não vamos estudar todas essas espécies de peculato aqui não, até mesmo porque a banca ela vem focando simplesmente aqui, ó. Então não tem por que nós sairmos aí do artigo 312. Então vamos lá. Para você lembrar, lembra aqui que nós estamos tratando de crimes contra a administração. Então, quando você vê a conduta de apropriar de algum bem móvel, né, de dinheiro, valor, que está na posse daquele funcionário público, nós não estamos falando, né, do crime de apropriação indébita lá do artigo 168, né, do Código Penal. Porque lá nós estamos falando de um crime contra o patrimônio, tá bom? E lá você tem, então, uma figura onde o agente ele se apropria de algo que está na sua posse ou detenção de forma legal, correto? Ele, então, tem o desejo de se tornar dono. O peculato aqui, ele vai possuir para a gente 3 condutas. As 2 primeiras condutas que estão no caput é a conduta de apropriar e a conduta de desviar. No parágrafo 1º, a gente tem a conduta de subtrair. Então, muito cuidado por causa desses verbos, né, dessas condutas. Às vezes você vai achar, por exemplo, subtrair é furto, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, uma vez que o sentido desses tipos penais, apropriar, subtrair, é o mesmo dos outros. Só que aqui a gente está falando de uns tipos penais especiais próprios para essas condutas dos funcionários. Então, se vamos imaginar que eu te empresto a minha apostila para você estudar. Apostila, vamos imaginar que nós estamos estudando para ir para a GCM de Ribeirão das Neves ou Nova Lima. Aí eu empresto para você a minha apostila, ok? Você então pegou, tá usando lá, e você decide que não vai me devolver mais. Você virou e falou assim, não, agora é meu, e aqui pronto, não quero nem saber. Apropriação indébita, tá entendendo? Agora, você, funcionário público, vamos imaginar agora você passou aí, né? Vai passar, em nome de Jesus, vai passar nessa guarda. Você passou, tá trabalhando, você então tá lá no QG da guarda, tá lá, e aí você vê que tem uns objetos lá, ou vê que tem um computador tá sobrando lá, e você fala assim, poxa, eu tô querendo levar um computador aqui para casa. E aí, esse computador tá aqui, a gente usa esse computador para trabalhar, mas está sobrando, né? Tem um computador sobrando. Eu vou então me apropriar
desse computador. Perceba que agora você já não está mais falando do artigo 168, porque aqui você está apropriando de algo que está na sua posse em razão da sua função, tá entendendo? Você só tem a posse daquele computador porque você é um funcionário público, você está ali como guarda municipal e aquele computador está ali porque o povo precisa trabalhar, precisa usar ele, você precisa utilizar ali, assim como seus colegas. Então, na partir desse momento que você usa da sua função, você tendo a posse em razão da sua função, você se apropriou, você está praticando o crime de peculato. Assim como a gente vê diversos casos aí, né, dos políticos, prefeitos, governadores, presidentes, né, que a gente tanto fala desse peculato, deputados, o cara pega uma emenda, pega uma verba, ele se apropria daquele dinheiro, pega para ele mesmo, né? Faz um caixa 2. É lógico que, dependendo do caso, tem várias outras condutas, mas nós vemos tanto isso acontecendo, né? Então, assim também pode acontecer o crime de peculato quando você estiver na posse de dinheiro ou valor de bem aí particular, tá? Muita gente acha que só pode ser público. Não. Imagina que você, como guarda, vocês acabaram fazendo uma prisão ali, apreenderam alguma bicicleta. Vamos imaginar uma bicicleta. Aí você gostou, né? Vamos imaginar que você apreendeu uma bicicleta ali de 21 marchas, sabe aquelas bicicletas de corrida, né? Que é muito caro, tem uma bicicleta muito cara aí, tem bicicleta que custa mais de 100 mil reais. Aí você pensa assim, poxa, eu tô precisando fazer umas atividades físicas, essa bicicleta tá ali parada, ninguém veio aqui e tal, o que vai acontecer? Eu vou ficar com ela para mim. Opa, aquela bicicleta é um bem particular, mas ela tá na posse da administração por causa de um dos serviços da administração, né? Vocês apreenderam ela. Então, ela não deixou de ser particular. Logo, você apropriou, praticou peculato, porque você pegou algo que era que estava na posse em razão da função, beleza? Então a gente tem aí o peculato, a apropriação. Já por outro lado, pode aparecer para você a conduta de desviar. O desvio aqui, gente, o que é esse desvio, né? Esse desvio aqui, ele está ligado à finalidade, tá entendendo? Finalidade. Por exemplo, você vai lá, né, tá estudando para concurso, aí tem uma impressora lá no quartelzinho da guarda. O que você faz? Você começa a imprimir, né? Quem conhece aí o Tudo Resumido, meu professor Fraga aí, a gente tem, inclusive tem o Tudo Resumido para a GCM aí de Ribeirão das Neves, GCM de Nova Lima, já com as leis municipais, história e geografia. Então, o que é o resumo? São os pontos mais importantes. A gente monta aquele material focado na banca, de forma com que você vai conseguir revisar o conteúdo muito mais rápido, muito mais objetivo, tá? Então é um material para acelerar a sua revisão e potencializar aí o seu acerto de questões, tá? Se você quiser aí conhecer mais, pode estar, né, visitando lá o nosso Instagram, meu ou do professor Fraga, vou até deixar aqui, tá? É só você me procurar lá, o Volner Suason, você vai encontrar lá o pacote de resumo. Inclusive, para quem é de Ribeirão aí, pode chamar lá que eu vou disponibilizar para você um simulado gratuito e um resumo, amostra para você ver lá, tá? Uma lei municipal. Então, vamos lá. Imagina então que você adquiriu o resumo e você vai lá e imprime tudo na impressora lá da guarda. Você vai levar tudo para lá e imprimir. Você está desviando a finalidade, tá? Daquele bem. Ele não foi feito para você fazer as suas demandas particulares. Isso acontece muito, não é não? A gente vê muito isso aí em prefeituras, em locais onde as pessoas utilizam os bens públicos à mercê, né? Para elas mesmas. O cara pega o carro da prefeitura e vai fazer compra, vai pro shopping, não é não? Então a gente tem aí desvio da finalidade. Lembrando que você pode fazer isso, né? Tanto apropriar como desviar em proveito próprio para si ou alheio, tá bom? Para terceiros também, tá? Então você às vezes pode acabar aí respondendo por um crime, sendo que você vai achar, mas peraí, eu fiz isso pro prefeito. Ai, meu Deus. Aí você vai levar ferro também, tá? Então, peculato, apropriação e desvio, lembra disso aí, é o CAPT. Aqui nós estamos falando de bens móveis, tá, gente? Não existe peculato de bem imóvel, valor ou dinheiro.
que o funcionário ele tem a posse, tá bom? Então, muito importante você entender isso aqui. Agora, no parágrafo 1º, que aqui nós temos a conduta do peculato furto ou também peculato subtração, o funcionário público, ele não tem a posse, ele não tem a posse. Lembre-se disso, ele não tem a posse. É claro, né? Meio óbvio. Por quê? Como que você vai subtrair algo que está na sua posse? Lembra do exemplo da apostila? Como que você vai subtrair a apostila que você tá na sua posse? Não tem como subtrair, correto? Você subtrai algo que você não tem posse, né? É assim, ué, que, senão aí a gente tava lascado. Então, aqui foca no seguinte: o funcionário ele não tem a posse, mas então o peculato furto ele tem dois requisitos e tem que existir eles. Primeiro, ele não tem a posse. Segundo, ele tem que se valer da facilidade que a sua qualidade funcionário proporciona, tá? Então ele tem que se valer da facilidade. Não basta só ele não ter a posse e subtrair. Não. Se ele, mesmo não tendo a posse, ele conseguiu subtrair de uma forma que qualquer outra pessoa consegue, é furto, artigo 155, e não crime de peculato subtração. Por exemplo, se você chegar lá na prefeitura, que como é um local público, você chega no balcão lá, qualquer pessoa pode chegar ali e pegar alguma coisa, correto? Ou seja, você está vendo lá uma caneta lá em cima. Você chega e pega aquela caneta. É um furto, correto? Você pode fazer isso. Então, assim como um funcionário público, que ele também, como uma pessoa comum, pode entrar lá e pegar. Então, ele não está usando a facilidade do cargo. Tá entendendo? Agora, a partir do momento em que ele consegue fazer essa conduta, porque para ele, como funcionário público, é mais fácil, pronto, agora configura o crime de peculato na modalidade aí subtração. Agora, se o cara entra lá, vamos imaginar, você passou lá, você entra, você espera um horário que não tem ninguém, pula lá o muro lá, quebra a janela lá do QG, faz toda uma movimentação, você não está praticando peculato furto. Por quê? Onde está a facilidade nisso, tá entendendo? Então agora, você tem a chave de um departamento lá, você tem a chave de uma salinha. Pera aí, só o funcionário tem a chave da salinha. Então você conseguiu entrar lá. Pronto, no almoxerifado, né? Tá cheio de coisa lá. Você conseguiu entrar lá e pegar as coisas. Ou seja, a facilidade que a sua condição como funcionário público oferece para você. Isso é o peculato subtração, beleza? Se não teve essa finalidade, essa facilidade, não falamos em peculato subtração e pode cair no crime de furto. Claro que isso pode aparecer na sua prova, uma vez que está cobrando para você crimes contra o patrimônio. Show de bola? Deu para entender? Se você está gostando dessa aula, não esqueça de deixar o seu like, eu gostei, tá? E vamos para cima, bora gabaritar. Então, nós vimos aqui o peculato, tá? Essa é uma das formas que pode cair na sua prova. Professor, talvez você está se perguntando, né? Como que vai aparecer na prova? Peculato, peculato apropriação, peculato desvio, subtração, pode aparecer qualquer um. É claro que a banca não vai colocar, por exemplo, peculato, peculato apropriação, porque senão vai estar errado. A IBGP não faz isso. Normalmente ela vai trazer só peculato. Independente se o funcionário apropriou, desviou, subtraiu, ela vai colocar a conduta peculato. Ela vai tentar colocar outros crimes ali. Peculato, furto, corrupção e assim vai, beleza? Então, vamos lá. A próxima conduta que nós vamos estudar aqui, né, de forma conjunta, é o crime de concussão e o crime de corrupção passiva. São dois crimes aí que podem aparecer na sua prova. A concussão e corrupção passiva, vamos começar aqui. Muitos alunos confundem os dois crimes e eu quero que você não erra isso aí na sua prova. Preste atenção. Assim como você viu que o peculato, né, ele tem condutas diferentes, os outros crimes você vai aplicar o mesmo raciocínio, ou seja, você vai focar nessas palavras diferentes. Então, como você pode perceber aqui, eu até deixei de cor diferente para você essas condutas, né? Olha, na concussão você tem aqui a conduta de exigir, na corrupção passiva solicitar, ou receber, ou aceitar. Então, são condutas diferentes. Mas vamos iniciar pela semelhança, depois a gente fala das diferenças.
O crime de concussão e corrupção passiva, eles possuem aqui de semelhante o seguinte: primeiro, o objeto é o mesmo, tá vendo? Só vantagem indevida. Perceba que aqui já é bem diferente do peculato, né? Peculato é valor, dinheiro, qualquer bem imóvel. Na concussão e corrupção passiva, a gente está falando de vantagem indevida. Professor, e o que é vantagem indevida? E aí, olha só, o que padroniza em prova, gente? É uma vantagem de qualquer natureza. O que significa isso? Pode ser dinheiro, pode ser uma vantagem política, pode ser uma vantagem religiosa, uma vantagem sexual, qualquer natureza. Não necessariamente tem que ser dinheiro, tá bom? Então, vantagem indevida é o objeto aqui dos crimes de concussão e corrupção e são idênticos. Então, isso aí já te ajuda bastante, correto? Agora, outra coisa, nós temos também aí outra semelhança, que é você praticar o crime, né, para si ou para outra. Então, você pode obter a vantagem para si ou para outra, também da mesma forma, tá bom? Os dois aqui são parecidos. Terceira semelhança, você vai praticar isso ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, tá vendo só? Em razão dela. Então aqui a gente está falando em razão da função, mesmo antes de assumi-la. Imagina então você, como guarda municipal, você passou em todas as etapas, fez o curso de formação, mas ainda não tomou posse. Olha só que coisa, ou não foi nomeado ali ainda, né? Não tomou posse. Inclusive hoje, né, na data que eu tô fazendo esse vídeo, o pessoal aqui de Patinga, né, tomou posse. Parabéns aí aos vários alunos da GCM de Patinga, né? Tivemos o privilégio por ser aqui na nossa cidade e ver os alunos que estudaram conosco aí nas turmas online, presencial, fomos na formatura, isso é motivo de muita alegria. E não se preocupe, em breve será a sua e eu aguardo o convite, pode ter certeza aí, gente, que eu vou aí, ainda mais, né, que é próximo, Ribeirão das Neves, Nova Lima, eu estarei com vocês até a posse. É isso aí. Vamos lá. Presta atenção, então. Imagina, então, que você fez o curso de formação, mas não tomou a posse. Você já pode praticar concussão e corrupção, professor? Já, tá entendendo? Por causa disso aqui, olha. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Porque o crime de concussão e corrupção, ele está ligado em razão da sua função. Então, mesmo que você, por exemplo, esteja de folga, vamos imaginar que você foi lá para praia. Eu vou lá para Cabo Frio, né? Um lugar ali bonito, Arraial do Cabo, tal. Você foi para lá. Aí você tá lá na praia, aí tem alguém lá. Você pode praticar, então, o crime de concussão e corrupção passiva? Pode, tá entendendo? Porque é em razão da função, em razão do seu cargo. Então, ainda antes de assumir, você pode praticar. Perceba então que essas são as semelhanças desses crimes, tá bom? E aí, você tem que focar agora nas diferenças, ou seja, nas condutas. A primeira conduta que nós temos aqui, que é a concussão, é exigir. Exigir, gente, aqui nós vamos colocar como uma condição, ok? Ou seja, é uma condição que o funcionário público impõe para que ele possa praticar alguma coisa, tá entendendo? Então, simplesmente você exigir uma vantagem indevida, você está praticando o crime de concussão. Agora, cuidado, porque perceba que aqui nós não estamos falando de grave ameaça, né? Vamos colocar aqui, ó, grave ameaça ou violência física. Não estamos falando disso. Perceba. Porque se você emprega violência ou grave ameaça, a gente já fala de extorsão. Não falamos aqui de concussão. Aí já é extorsão, tá? Não tem na concussão violência ou grave ameaça. Então, imagina que você, como guarda ali, né, você vai lá, às vezes é um pouco difícil da gente imaginar assim um exemplo tão claro disso pela função, né? Até mesmo porque você coloca uma condição em algo para fazer. Então imagina que você, como guarda, você vai lá e fala assim o seguinte, ó, olha só, ou você chega lá para vamos imaginar
para um cara que tá pedindo, a guarda podia passar, inclusive a camisa da Apoia a Polícia Municipal, né, gente? Chapec 57 aí, em breve nós vamos ver isso acontecendo. Imagina então ter um cara cobrando lá, a guarda tem que passar lá na minha rua, tá uma bagunça, tem uns caras fumando droga lá perto, lá na praça. Aí você, como guarda, você vira e fala assim: não, você quer então que eu passo lá, rapaz? Você tá querendo que eu passe, a gente passa lá então? Então você tem que pagar 1.000 conto aqui pra gente passar lá. Você tá exigindo, tá entendendo? Exigindo do cara. Ou seja, concussão, artigo 316. Então você está praticando aqui o crime de concussão, exigindo isso das pessoas, tá bom? Deu para entender? Então muito cuidado para você não errar isso aí na hora da sua prova. E aí, a concussão ela diferencia-se muito da corrupção por causa disso. Porque na corrupção aqui a gente não está falando, tá, pessoal, dessa exigência, dessa condição, tá vendo? Não estamos falando disso. Aqui há, digamos, uma negociação entre o funcionário e entre ali aquele particular que pode acontecer. Então imagina no mesmo exemplo que esse cara está cobrando, dessa vez ele fala assim: ô, vocês estão passando pouco lá na minha rua, né? E tem uns caras lá, tá fazendo bagunça e tal. Aí o cara fala assim: olha, se eu dar 100 conto para cada um aí, né? Vamos imaginar que o cara é um comerciante, né? É um comerciante. Aí ele fala assim: se eu pagar aí 100 conto para cada um aí toda semana, vocês passam lá todo dia, por exemplo? Vamos imaginar, né? Coloca isso. Ou seja, ele está praticando corrupção que ativa, ele está oferecendo. Aí você tá morrendo lá, tá precisando de dinheiro, você pensa assim: poxa, 100 conto por semana, né? 100 vezes 4, nossa, é 400 conto a mais por mês. Vou pegar por fora, não vou fazer declaração, isso aqui a Receita não vê, então tá filé. Você vai lá e aceita a promessa dessa vantagem, tá entendendo? Dessa vez você está praticando o quê? Corrupção passiva. Da mesma forma, poderia agir a partir de você. Vamos imaginar que o cara cobra, aí você fala assim: ah, não, você quer que a gente passe lá todo dia? Você vai ter que dar aqui para cada um aqui, ó. Cada um aqui, ó. Neves lá, né? Acho que, vamos imaginar Neves ou Nova Lima, vamos imaginar, tem 100 guarda. Você vai ter que pagar R$ 100 aí para todo mundo, tá? Então vai pagar R$ 100. 100 vezes 100, 10 mil, né? Talvez o cara não vai querer, mas vamos imaginar que você entra em acordo com o seu outro colega corrupto, né? Então você solicita para ele lá: não, rapaz, ó, né, dá pra gente passar aí, mas assim, né, se você quiser que a gente faz isso aí mais vezes, com mais efetividade, né? Dá um jeitinho, um cafezinho aí, né? Um 100 continho e tal, ajuda muito. Ou seja, você não tá exigindo nada, você tá jogando verde, não é? Solicitando. Aí ele aceita. Pronto, não, beleza, então a gente vai, pode ir que eu vou pagar para vocês. Pronto, você está praticando corrupção passiva, tá bom? Então você tem aqui na corrupção passiva essas três condutas: solicitar, ou seja, quando parte de você para o particular, correto? Receber, ou seja, receber ou aceitar, que dessa vez, né, o particular lança para você e você pode receber ou aceitar, beleza? Então, muito cuidado com isso para você não confundir, tá? Lembrando que no caso da corrupção passiva, isso aqui não se aplica na concussão, tem um aumento de pena de 1/3, ó. Então a pena aumenta em 1/3, tá? 1/3. Caso, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Então, você está incorrendo ainda, além das penas do crime de corrupção passiva, né? Você estará incorrendo em 1/3 aqui, em um aumento de pena, beleza? Então, lembrando, galera, que a IBGP não é de cobrar pena, mas a corrupção passiva é reclusão de 2 a 12 anos e multa, a concussão também reclusão de 2 a 12 anos e multa, e o peculato a gente também temos aqui reclusão de 2 a 12 anos e multa, beleza? Então todos esses três crimes que eu falei para você são punidos com reclusão a pena, né, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então são
é cumulado com multa. Então, reclusão de 2 a 12 anos em multa. Ela não cobra pena, mas pode aparecer aí. Se aparecer, você já chuta aí na reclusão, tá? Não dá para memorizar tudo aqui, porque tem crime que é detenção, tem crime que é reclusão. Beleza? Então, pessoal, deu para recapitular? Eu aposto muito em nenhum desses crimes para você aí na prova, tá? Lembrando, peculato, o funcionário público ele tem a posse daquele dinheiro, valor ou bem imóvel público ou particular, ele vai apropriar ou desviar. Se ele não tem a posse e utiliza da facilidade, né, da condição de funcionário, ele pode subtrair, correto? Não erra isso aí. Na concussão, ele vai exigir a vantagem indevida. É uma condição, uma exigência. Na corrupção passiva, lembra que é uma negociação entre ele e o particular. Logo, o funcionário público, para praticar corrupção passiva, ele deve solicitar, correto? Então, ele faz um pedido, uma solicitação, ou então ele vai receber ou aceitar a promessa que o particular fez. Beleza? Deu para entender? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha conseguido aprender mais com isso aqui e pode ter certeza que você vai conseguir acertar as questões que a IBGP vai trazer aí para você, beleza? Eu quero que você deixe aqui nos comentários outros assuntos da parte aí do direito penal ou lei extravagante que você está com dificuldade ou queira ver aqui no canal. Pra galera ver, eu também vou ler os comentários depois, pra gente ter um norte aí também daquilo que tá sendo, às vezes, aí uma deficiência sua. A gente pode estar trazendo a aula aqui para vocês, claro, tá? Lembrando que aqui no canal você vai encontrar aí aulas das leis municipais, acho que tem de geografia e história também, tem aí uma maratona que a gente já fez, né, de correção de questões da IBGP, teve a correção da prova, a gente fez a correção, acho que da prova de Uberaba, que foi a IBGP também. Então, assim, muita coisa que tem aqui no canal vai te ajudar, vai te auxiliar aí na sua aprovação. Pessoal, eu vou ficando por aqui, desejo a todos sucesso, que Deus te abençoe, tamo junto, conta conosco, conta com o Vale Concurso, aqui vale a pena. Valeu, pessoal, tchau, tchau.